E nós vamos, então, repercutir muito desta fala aqui. Nós temos juristas aqui, ninguém tem tendência A ou B, são técnicos, mas se manifestam tecnicamente de acordo com suas convicções. E a manifestação é para dar a você um pouco da opinião, da visão profissional, técnica de professores que atuam nestas áreas. Então, vamos começar com o professor Túlio Naza. Minha pergunta é a seguinte: no dia 8 de janeiro de 2023, Jair Bolsonaro já não era mais presidente da República. Os comandantes das Forças Armadas não tinham mais nenhum dever de lealdade a ele. Pelo contrário, o comandante em chefe das Forças Armadas era o já eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De que maneira aquela balbúrdia, aquele tumulto realizado, aquela baderna generalizada, realizada num domingo com as repartições públicas fechadas, poderia, em tese, autorizar um golpe, uma abolição do Estado Democrático de Direito? Essa é a minha pergunta, em primeiro lugar, com relação ao dia 8 de janeiro. E, relacionado a isso, antes disso, chegou ao presidente da República, segundo consta da denúncia, das provas, uma minuta, um rascunho de uma minuta para a decretação do estado de defesa. Esse rascunho em si, sem que fosse transformado num projeto de decreto de estado de sítio ou estado de defesa, sem a convocação do Conselho da República, do Conselho de Segurança Nacional e sem o envio ao Congresso Nacional, pode ser interpretado como o início de execução de um ato e, se decretação de estado de sítio, é golpe. Eu quero fazer essas duas perguntas. Está claro, doutor Naza, ficou muita coisa, não dá para perder os dois pontos? A gente faz um tratado de direito na resposta então, aqui. Eu quero primeiro, com relação ao rascunho. Não, pode falar o tempo que for necessário. Claro. Ou pode falar o tempo que for necessário. Você lembra dos pontos? 8 de janeiro não tinha mais Bolsonaro e o rascunho da minuta do golpe não chegou a iniciar sequer um projeto. Qual a sua visão sobre a imputação de tentativa de golpe, sobre os aspectos jurídico-penais? Capês, boa tarde aos meus colegas aqui de bancada. Nós vivemos hoje um dia histórico e é um sinal dos tempos, né? Nós, na verdade, estamos vivenciando aí o puro suco, a gente falava o puro suco da política brasileira, hoje é o puro suco do judiciário brasileiro, né? É um processo que saiu do mundo dos autos, saiu da razoabilidade e proporcionalidade, da serenidade que deveria ser enfrentado e foi para uma medialização. Nós vemos aí, acho que todas as emissoras transmitindo a defesa que o Bolsonaro fez pela televisão e não nos autos. Nós assistimos também o Supremo Tribunal Federal expor vídeos do 8 de janeiro, algo que é incomum na prática processual, né? Numa decisão de recebimento de denúncia, eu particularmente nunca tinha visto os julgadores exibirem vídeos para justificar a sua posição. Então, nós vivemos um estado realmente em que a pressão política, os conflitos ideológicos nacionais, eles, por demais, contaminam, né, a percepção do telespectador, a percepção das pessoas. Então, eu vou tentar aqui, de forma serena, de forma equilibrada, tentar separar o joio do trigo. Na sua primeira pergunta, Capês, sobre o 8 de janeiro, a resposta aqui deve ser muito clara e técnica, que é o princípio da individualização das condutas. Uma coisa é a conduta de quem estava no 8 de janeiro, agindo ali por conta própria ou com os seus amigos ali, pleiteando algo que ideologicamente entendiam que era o mais adequado. E outra coisa é a correlação das pessoas ali do 8 de janeiro com, eventualmente, a cúpula da República de um governo anterior, né, que ali não estava presente em 8 de janeiro. Então, eu acho que o primeiro ponto aí de descrime, o ponto que deve pacificar essa questão é a individualização das condutas. O 8 de janeiro teve alguns fatos imputados a pessoas específicas que devem responder especificamente pelo que fizeram no 8 de janeiro, se foi depredação ou se tinham capacidade de dar golpe de Estado naquele ato. E outra coisa é realmente, eventualmente, os atos praticados antes, que no caso essas investigações estão mostrando, como uma minuta, por exemplo, uma minuta antes da troca de mandato que circulou ali entre eles. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, vamos falar sobre a minuta do suposto golpe, né?
É evidente que nós, e aí o professor Capês é especialista em direito penal e processo penal e pode diferenciar o que é efetivamente algo que está na intenção de um eventual cometedor de crime e aquilo que começa a execução efetiva de um crime que pode se consumar ou não. Então, é preciso que os atos executórios para uma tentativa ou uma consumação de golpe de Estado estejam em prática. E esse procedimento, para que eles estejam em prática, é preciso, por exemplo, como foi mencionado aqui, reunir o Conselho de Estado. É preciso que haja viabilidade prática para que isso seja implantado. Após 1º de janeiro de 2023, não me parece que o governo tinha qualquer possibilidade de caminhar com uma minuta que seja viável, que seja possível levar adiante, porque ele não tinha competência para assinar aquela minuta. Então, se é uma minuta, ela poderia ter alguma validade para começar a execução de um crime tentado ou não, antes de 1º de janeiro de 2023. Por quê? Porque quem estava supostamente tentando praticar aquele crime teria competência para assiná-la. Após 1º de janeiro, não me parece que há ato executório. Então, sobre a minuta, é isso que eu teria a dizer, Capês. Muito bem. Rafael Paiva, professor Rafael Paiva. Há uma questão importante no direito que se chama a demonstração do nexo de causalidade. Segundo o que eu pude apurar, o processo tornou público, né? Todo mundo está acompanhando publicamente, o vínculo que se fez entre o presidente Jair Bolsonaro teria sido algumas manifestações dele, criticando o sistema de urnas e que colocou em dúvida a eleição do presidente. Mas não existe nenhum elemento, nenhum documento, uma prova dizendo que ele organizou o ato de 8 de janeiro, que ele arquitetou, conspirou com os comandantes que poderiam ali ensaiar um determinado golpe para o 8 de janeiro. Então, não existe essa questão do nexo causal direto. Como você avalia a vinculação do ex-presidente àqueles atos generalizados e se é possível mesmo, em tese, de que maneira aqueles atos, em tese, poderiam evoluir até vir um golpe de Estado? Como seria possível, naquele domingo, aquela manifestação, aquela turba com os órgãos fechados, que aquilo evoluísse para um crime de abolição do Estado Democrático ou, eventualmente, uma tentativa de golpe? Porque existe o crime impossível, que é a tentativa inidônea, aquela tentativa que jamais levará à prática do delito. Quero ouvi-lo. Bom, obrigado, Capês, pela pergunta. E realmente nós temos diversos problemas nessa análise e eu cheguei a ler a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República e, ao que me parece, existe um esforço narrativo muito grande para justificar a inclusão do ex-presidente Bolsonaro na cena do crime. Então, realmente, ele, por ser um presidente, anterior presidente, por ser uma liderança política no país, evidentemente que ele sempre esteve no holofote dessas questões. E em nenhum momento ele deixou claro o seu descontentamento, evidentemente que quem perde uma eleição fica descontente e tem todo o direito de questionar a forma como foi feito. Não vejo aí nenhum tipo de envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na prática de um golpe. Agora, o que nós estamos vendo é que existe um esforço muito grande da Procuradoria-Geral da República e, infelizmente, eu assistindo o julgamento de hoje no Supremo Tribunal Federal, também percebi um esforço muito grande de alguns ministros no anseio de justificar o recebimento dessa denúncia, um esforço argumentativo gigante, que eu, particularmente, nunca vi na minha carreira. Um esforço tão grande para justificar o recebimento de uma denúncia. Nós aqui sabemos, nós que atuamos todos os dias na advocacia criminal, que o comum é que realmente haja o recebimento dessas denúncias. Agora, da forma como está sendo feita, me parece que há um esforço, evidentemente, de imputar ao
ao ex-presidente Bolsonaro a prática de um golpe de Estado, que aí, respondendo a segunda parte da sua pergunta, que me parece que está muito longe de ser conseguida. Você mencionou até que, de forma bem grandiosa, o crime impossível, e da forma, o modus operandi que a Procuradoria-Geral da República tenta imputar esse crime para Bolsonaro, me parece que haveria realmente um crime impossível, já que ele, como ex-presidente, não teria nem a condição de assinar um decreto de golpe ou muito menos de convocar os Conselhos da República e da Defesa Nacional. Muito bem. Aqui ninguém é obrigado a concordar com ninguém. É linha de frente, é debate, né? Nós estamos tentando trazer pontos que talvez possam esclarecer muitas das dúvidas que você tem. Então, aqui do dia 8 de janeiro, Bolsonaro já não era mais o presidente, não era mais o comandante das Forças Armadas, os comandantes não eram mais nome de sua confiança. Havíamos um outro presidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito, e, evidentemente, ele não tinha como determinar qualquer manifestação das Forças Armadas de dar um golpe. Então, dia 8 de janeiro não era mais presidente. E com relação à minuta, eu quero perguntar aqui para Priscila Silveira. Nós temos aí no ar, só para quem tiver interesse, esse é um artigo que eu já escrevi faz tempo, hein? Você pode ver aí, quem enxerga melhor do que eu? 2024. 31 de março, nada como a juventude, 31 de março de 2024. Portanto, estou escrevendo, tem nada a ver com denúncia ou não. É um artigo científico. A discussão que foi feita sobre um rascunho de uma minuta de um futuro decreto de golpe é um nada jurídico pela ciência do direito. Eu estou falando cientificamente. Para que você tenha uma tentativa de golpe, pelo menos você precisaria fazer o decreto e enviá-lo ao Congresso Nacional. Aí seria uma discussão. Mas essa é a minha opinião. Se vocês acessarem o site Consultor Jurídico, Conjur, e colocar ali rascunho de minuta de golpe, você vai poder ler a minha opinião jurídica como professor que sou, com mestrado, doutorado, 30 livros publicados. Eu quero ouvir a opinião de uma grande advogada e brilhante professora, a Priscila Silveira, que, repito, aqui cada um tem a sua opinião e a opinião é sempre jurídica. Quero ouvi-la. Obrigada, Capês, pela generosidade, obrigada mesmo. E também agradeço aos meus colegas aqui de bancada e à nossa audiência. Capês, para a gente falar sobre esse nada jurídico, que é o termo que você coloca no seu artigo, a gente precisa lembrar um pouquinho das disposições do Código Penal e do Direito Penal, quando a gente tem um bem jurídico que é protegido pelo Estado, para que o direito penal possa, então, agir, nós precisamos ter ameaça ou efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Então, desdobrado desse princípio que a gente precisa de fato, a gente chama princípio da lesividade, princípio da ofensividade, onde a gente tem que ter a ameaça minimamente ao bem jurídico tutelado, então justifica a gente falar que essa tentativa aí, né, como que ele utilizou essa minuta de golpe para o direito penal, de forma isolada, de fato, a gente não teria como dar a relevância que se deu a ela, não é? No sentido de juntar essa minuta de golpe para aplicar o artigo 359-M, que é essa tentativa de golpe, um dos crimes que são ou estão sendo imputados ao ex-presidente. Então, de fato, concordo com o seu artigo, concordo como sendo um nada jurídico. Claro, a gente não pode deixar também de dizer, como você já disse aqui há pouco, que houve uma baderna, sim, que tinham lá as pessoas, né, que estavam destruindo as coisas. Agora, muito me preocupa, Capês, como advogados que somos, né, e não poderia dizer que na área, principalmente da área do direito criminal, é essa questão que é trazida pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. O que diz esse artigo? E perdoe-me por dizer artigos, mas eu já explico para vocês, a nossa audiência. O Código de Processo Penal, quando vai se fazer um petitório inaugural, quando vai se fazer uma denúncia contra alguém, é obrigação de quem o faz descrever os fatos de maneira que a pessoa possa se defender deles. Então, há para mim uma preocupação, e neste caso, eu não tive acesso aos autos, tá? Diferentemente do meu querido colega doutor Rafael, eu não li a denúncia, mas ainda que eu não tenha lido, o Código de Processo Penal se aplica a todos, ao João e ao José. E isso, a defesa do ex-presidente, aliás, não só dele, mas todos os acusados, disseram que essa denúncia deveria ser rejeitada, principalmente pela ausência de delimitação fática entre os réus.
O que é isso? O que é delimitação? Priscila, isso aqui não é uma banca de mestrado. Não. Quem está nos assistindo precisa entender. O que é delimitação fática? Eu vou explicar, calma, eu vou explicar, fica tranquilo. O que é uma delimitação fática, Capês? Eu vou falar assim, o Capês junto com o Rafael estavam lá. Tá, mas como que você vai se defender? Você vai se defender como? Não, eu não estava com o Rafael. Não, você estava sim. Então, quando o Procurador-Geral da República descreve que o Jair Bolsonaro fez tal coisa, ele precisa descrever, Capês, porque o acusado se defende dos fatos. Isso é delimitar a questão fática. É dizer que fulano fez isso, para que ele possa eventualmente se defender. E isso que eu estou dizendo se aplica a todos os acusados ali existentes, tá? Então, só para explicar, um dos pedidos, inclusive, da inépcia desse inicial, da qual eu concordo, trazendo aqui, na verdade, não só um cerceamento de defesa quanto a isso, né? Porque me parece que um dos ministros disse, não, eles puderam se defender, porque rebateram as acusações. Mas trazendo coisas que são ligadas ao direito dos acusados, eles deveriam descrever o que foi feito e como foi feito. O que a gente observa, segundo as defesas, que não foi feito nesses moldes. Sérgio Zagarino, a professora Priscila Silveira coloca muito bem. O artigo 41 do Código de Processo Penal exige que numa acusação o crime seja descrito de maneira completa com todas as suas circunstâncias, porque quem está sendo acusado se defende dos fatos. Então, pergunta-se, ela fala também do princípio da ofensividade. O que é isso? Para que haja pelo menos uma tentativa, você tem que colocar em perigo aquele interesse que está sendo protegido. Por exemplo, o sujeito vai se responder por tentativa de homicídio. Ele tem que praticar algo que coloque em perigo a vida alheia. Se ele vai dar um tiro num cadáver, não é tentativa de homicídio, porque o cadáver já está morto, não tem risco algum para o bem jurídico vida. E assim se faz com relação ao Estado democrático de direito. Ou seja, é necessário que uma ação tenha uma consequencialidade, que ela provoque como uma consequência um risco ao Estado democrático de direito. Então, com o presidente da República já sendo outro, com o comandante das Forças Armadas sendo outro, com o ex-presidente Jair Bolsonaro fora do país, como é que poderia haver daquela baderna uma evolução para a abolição completa do Estado Democrático de Direito? Primeira pergunta. E segunda, como é que alguém pode, numa mesma ação, tentar abolir o Estado Democrático de Direito e praticar uma tentativa de golpe? Os dois fatos não se confundem? E aí há um princípio geral de que ninguém responde duas vezes pelo mesmo fato. Então, essa superposição de fatos também não é um excesso acusatório? Quero ouvir Sérgio Zagarino. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, nossa audiência, todos os nossos colegas. Vou começar do início. É evidente que nós temos muita dificuldade dentro de uma análise, de uma ótica jurídica, seja em caráter constitucional, seja em caráter na matéria da legislação federal do direito penal, como foi bem pontuado aqui por todos os juristas dessa mesa, inclusive por você, Capês. Só que num olhar técnico, falando a língua de quem nos assiste, a pergunta que fica é como um ex-presidente da República, depois de ter passado o poder, depois de não ter relação alguma mais com os órgãos que já estavam consolidados no poder, teria condições fáticas de conseguir dar o chamado golpe. Ele não tem. Para você que está em casa entender, para ele conseguir dar um golpe, ele tinha que ter autonomia sobre aqueles órgãos, sobre o Exército, sobre a Marinha. E aí eles viriam com tanques de guerra, devidamente armados, para brigar pela ruptura do poder. E como você também disse, Capês, ele sequer é um excesso na acusação, porque como é que ele queria assumir um poder e, ao mesmo tempo, fazer a ruptura do Estado Democrático de Direito? Então, vejam, seja pela ótica jurídica, seja pela ótica da lógica de quem nos assiste, a lógica de quem nos assiste, você não consegue compreender como que se daria esse grande feito que seria realizado. Você que está em casa não consegue. E, juridicamente olhando o processo, lembrando, nós precisamos nos atentar sempre ao processo. Existe um mundo real e existe um mundo jurídico. O mundo jurídico é aquele que está no papel, está no processo. E este mundo jurídico, você consegue observar inúmeros
inúmeros excessos, você consegue observar inúmeras suposições, inúmeras vezes que você dificulta o acesso do processo e, inclusive, você dificulta até mesmo a defesa dos acusados. E aí agora eu não falo só do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu digo isso também numa análise em relação a todas as partes. Que essa aceitação da denúncia não se trata apenas do ex-presidente, mas de tantas outras partes que também estão envolvidas que vão ter dificuldade de conseguir realizar uma defesa plena com base no direito, porque, primeiro, dificuldade em acesso, segundo, questão de delação, terceiro, os fatos que foram apontados são fatos, como bem pontuou a Priscila, do diz que me disse, você não tem elementos probatórios. Então, esse julgamento, ele tem muita dificuldade de conseguir se manter do que a gente fala dentro do processo. E aí, vídeo que está acontecendo hoje. Ele parte para a mídia, para a imprensa, a defesa se torna pública, e aí fica muito mais difícil da gente manter o Estado democrático de direito, que é o que todos nós aqui gostaríamos que fosse mantido. Muito bem. Professor Túlio Naza, nós temos nos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, todos são muito preparados, são juristas, têm notável saber jurídico e, na primeira turma, vários doutores, pós-doutores, portanto, pessoas altamente preparadas. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal traz como consequência a formação de uma jurisprudência. Então, quando eu criticava alguns métodos da Lava Jato, eu fui incompreendido. Cheguei a dizer, inclusive, que a denúncia do triplex era inepta na sua descrição. Eu fui mal compreendido, como se eu estivesse politizando. Mas eu entendo que o devido processo legal é para todo e qualquer cidadão. Não importa a sua orientação política, o seu cargo, o seu ex-cargo. Porque quando você, de alguma maneira, e isso já ocorreu no passado, passa por cima de procedimentos de prova ou atropela princípios constitucionais, você cria uma jurisprudência que vai irradiar para todo o país e vai alcançar até mesmo quem aplaude momentaneamente aquilo que está ocorrendo. Então, eu quero lhe fazer uma pergunta. O Código de Processo Penal, tá lá, o que é o Código de Processo Penal? É uma lei que disciplina como tem que ser o procedimento. Quer dizer, você quer aplicar uma pena, você não vai invadir a casa da pessoa, pegá-la e jogá-la na cadeia. Tem um procedimento a seguir, onde se assegura ampla defesa. Dentro desse código que estabelece o procedimento, como é que as coisas têm que acontecer, tem um artigo, o artigo 158, letra B. Isso é um método que o Legislativo faz, agora ele começa a fazer emenda no código, em vez de fazer um novo código, vai colocando letra. E ali foi criado o processo de cadeia de custódia. Para uma prova valer, tem que ter todo um procedimento de preservação dessa prova. Então, a prova tem que ser isolada, depois ela tem que ser transportada de uma maneira segura, mantida em isolamento, dar acesso a todas as partes, para que depois ela seja submetida à análise do juiz. Eu vi as defesas do general Braga Neto, doutor José Luiz Oliveira Lima, o Juca, e também do doutor Celso Vilardi, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Me foquei muito nessas duas defesas, reclamando que não tiveram acesso a todas as provas indicadas no inquérito policial. Vi pelo voto do eminente relator que aquilo não seria necessário porque elas não integraram a denúncia. Então, se não integraram a denúncia, as defesas não tinham que ter conhecimento, porque aquilo não integrou a acusação. Só que a integralidade da prova, a preservação integral da prova, serve para que o Ministério Público não escolha só o que lhe interessa. O Ministério não pode pegar numa investigação os pontos que lhe são favoráveis e esconder, não estou dizendo que isso aconteceu, e esconder os pontos que interessam à defesa. Por esta razão, para que não fique nenhuma dúvida, é que a defesa teria que ter acesso a toda a integralidade da prova. Pode ser que lá tenham coisas que sejam favoráveis à defesa nesse processo, que o Procurador-Geral da República entendeu que não tem interesse, por isso ele não incluiu na denúncia, justamente porque talvez possam contrariar alguns fatos que lá se encontram. Como fica essa questão da inobservância dos procedimentos de cadeia de custódia e do não acesso à integralidade das provas ali constantes no inquérito policial, pelo que nós acompanhamos? Olha, Capês, como professor de processo penal, você deu uma aula aqui sobre o que a gente chama de devido processo legal. É importante que o telespectador saiba que nesse julgamento há 2 momentos para o recebimento da denúncia.
É a análise de mérito, se há ou não indícios de autoria e materialidade que permita dar início a uma ação. Ou seja, o que tem de prova ali permite começar o processo penal? Há algum mínimo de indício para que a ação seja levada adiante? Esse é um aspecto do recebimento da denúncia. Outro aspecto, tão ou mais importante, é o que a gente chama de devido processo legal, ou seja, são as garantias processuais para que o processo possa se transcorrer na sua maior normalidade. Isso é fundamental. Para quem não sabe, o devido processo legal foi o que deu início à primeira Constituição moderna, a Constituição de 1215, a famosa Carta Magna. Só existe direitos e garantias fundamentais se os governantes, se os detentores de poder, quer seja do judiciário, executivo e legislativo, cumpram um processo prévio, cumpram as regras do processo. Sem isso, não há que se falar em Estado democrático de direito. Então, é importantíssimo que o processo seja julgado no seu mérito, mas mediante as garantias processuais. Muito bem. Então, nesse caso, transportando esse princípio, que ele é fundamental para esse processo, me parece evidente que uma prova colhida, sobretudo numa busca e apreensão pela Polícia Federal, no caso foi uma operação da Polícia Federal, viu, Capês, que colheu, por exemplo, as mensagens do celular do então ministro Braga Neto. Neste caso, é evidente que a defesa tem total direito de ter acesso a essas provas produzidas para infirmar ou não o que está descrito na denúncia. Às vezes, o que está descrito da denúncia como indício para o recebimento da denúncia é contestado, é contrariado pela prova colhida pela Polícia Federal. Então, se o Braga Neto diz a um interlocutor, recebi a minuta, e de repente no celular dele vai falar que é outra minuta, que é uma minuta de algum outro assunto, essa prova que não foi trazida à defesa, ela é fundamental, inclusive no momento do recebimento da denúncia, para evitar o que a gente chama de pesca probatória, que não seja apenas a instituição policial que vai fazer a produção de provas, ela tem que ser isenta, ela não pode pensar e escolher aquilo que é melhor ou pior para a denúncia, ela tem que trazer tudo que é colhido aos autos para que com serenidade, com equilíbrio, com paridade de armas, paridade de forças, tanto acusação quanto defesa possam se valer de todas as provas e levar a um julgamento mais sereno. Então, as questões processuais, elas realmente preocupam nesse sentido. A competência também do plenário, a gente pode falar desse assunto um pouquinho para frente, tanto que houve a divergência pelo ministro Fux, também é outro assunto, que também merece a nossa atenção aqui. Então, é preciso ter atenção e cuidado, não só com o mérito, mas com o devido processo legal. Muito